Ó, eu vou orar e a Luísa vai orar também. Então vamos fazer silêncio para ouvir. Então vamos orar, o tio vai orar e você ora. Então oremos assim. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui hoje. Te pedimos, ó Pai, que nos perdoe. Se algo, Pai, acontece fora daquilo que tu tem preparado para nós. Senhor, tira de nós tudo aquilo que não é do teu agrado. Substitui, ó Pai, pelo teu agir, pelo teu mover nas nossas vidas. Como foi falado mais cedo, Pai, ensina-nos a contar os nossos dias na tua presença, para que nós alcancemos a estatura do teu perfeito. Usa, ó Pai, esse dia, tudo que viemos a fazer, Pai, para a honra e glória do teu Santo. Em nome de Jesus, que nós dedicamos, ó Pai, esse momento que tu preparaste. A Luísa vai orar, né? Não? Você vai orar depois? Tá bom, então ela ora depois com as crianças. Então vamos louvar? Vamos louvar? Testa aqui bem-vindo. Não, vamos cantar. Louvar o Senhor, Antônio. Né? Gente, vamos ficar de pé? Vamos todos louvar também. Né? Amém? Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. De novo, se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Amém. Ainda de pé, nesse mesmo espírito de alegria, né? Queria convidar os irmãos para a gente louvar a Deus com uma canção que fala sobre a cruz, né? Creio que todos aqui conhecem esse louvor. E vamos continuar louvando a Deus com alegria, né? Meditando nessa vida. Olha para a cruz eu vou, nos meus poder participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou
aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Senhor, é dessa forma que nós nos achegamos à Tua presença nesta noite, quebrantados, ó Pai, com os nossos corações, Senhor, diante da Tua presença, rogando, pedindo e esperando que o Senhor fale conosco aqui nesta noite. Pai, o Teu Filho, o Teu Santo Filho, que foi enviado por nós, para que pudéssemos ser salvos, ó Deus. É em torno dele que nós estamos aqui nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, por este amor tão grande, imenso, Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor enviou um dia o Teu Filho, o Teu único Filho, para nos salvar. E nós te agradecemos, Senhor. Fala conosco nesta noite, Deus. Atrai o nosso coração, ó Pai, a Tua presença. Atrai o nosso olhar para o Teu Filho. Atrai o nosso olhar, Senhor, para aquilo que é eterno, ó Deus. Porque Tu és eterno, Pai. E o Senhor está aqui conosco. Fala conosco, Senhor. Essa próxima canção fala exatamente sobre atrair o nosso coração para o nosso Senhor. Que nós possamos ser nesses momentos que estaremos diante da palavra do Senhor, diante do nosso Senhor, que é a própria palavra, que nosso coração possa estar atraído por Ele. Amém? Amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença
Senhor, e nesse momento, que nós estamos sendo atraídos à Tua presença, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, e que a Tua palavra, que o Teu doce Espírito venha entrar e tocar os nossos corações, que o Senhor venha falar através da Tua doce palavra, que é o nosso Senhor, que Ele possa achar caminho em nosso meio, que a Tua palavra venha achar guarida em nossos corações nesta noite. Usa o Teu servo, usa a Tua igreja para falar através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar atentos à Tua voz, não venhamos nos dispersar, mas que o nosso foco esteja em Ti nesta hora, em nome de Jesus. Vamos fazer as crianças agora vão para a Gabi. E as outras crianças aqui comigo. O pessoal que está aí atrás pode sentar aqui na frente. Olha, eles estavam para mim. Podemos? A gente está no Evangelho de João, capítulo 6. E o tema de hoje, que a gente vai explorar juntos aqui, é um tema muito interessante para a caminhada de qualquer um de nós. O título da mensagem é: qual é a obra de Deus? Nós sabemos qual é a obra de Deus? Essa é uma pergunta que muitas vezes ela parece fácil, muitas vezes ela é muito complexa. E no texto de hoje a gente vai falar um pouquinho dessa obra de Deus. Qual é a obra de Deus? É interessante que Jesus é quem responde. Jesus vai nos responder. E Jesus é Deus. Ele diz qual é a obra dele. Então vamos ler hoje do capítulo 6, lá no verso 22. A gente vai ler do verso 22 até o verso 41. E eu quero ler juntos com os irmãos da primeira vez. A gente vai ler o texto inteiro. Depois eu vou, como a gente sempre faz, a gente vai fatiando o texto, né? Então, lá no verso 22, esse verso ele começa logo após aquele momento em que Jesus anda sobre as águas ali, ele vai ter um encontro com os discípulos. Os discípulos estão no barco, a gente viu isso na sexta-feira passada. E aí eles chegam à praia do outro lado da margem. E aí começa assim, então, contando, né, continuando a história. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não tinha partido, que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegasse aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará.
Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. E o verso 41 para fechar: com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer descer dos céus? Nesse capítulo 6 de João aqui, a gente vai ver que o evangelista começa mostrando um sinal de Jesus, que é o sinal da multiplicação dos pães. Nós vimos isso há 2 semanas atrás. E aí aparece aquele outro sinal, que é Jesus andando sobre as águas. Nós vimos isso semana passada. E esses sinais, eles estão interligados. Embora na semana passada a gente explorou muito Jesus falando primeiro para uma multidão, depois Jesus falando só para os seus discípulos, né? E o que tinha ali de comum naqueles 2 sinais que ele estava apresentando era o quanto tanto os seus discípulos quanto aqueles homens não tinham ainda a compreensão de quem Jesus era, não tinham ainda a dimensão de quem Jesus era. Importante que João, o evangelista, ele vai trabalhar os milagres como sinais. E os sinais, eles entregam para a gente uma mensagem. E o problema que a gente vai ver, que Jesus vai mostrar aqui, ele começa mostrando, é que muitas vezes nós pegamos os sinais e só compreendemos a superfície do sinal. Não compreendemos o significado do sinal. E no Evangelho de João está mostrando que nesses sinais, Jesus ele é diferente, ele é especial. Ele não é apenas um milagreiro, ele está mostrando algo ali. Ele está mostrando algo que tem relevância para a nossa vida. Então esse sinal da multiplicação dos pães, ele tem um sinal relevante para a nossa vida. E a gente vai entender ele ao longo desse capítulo. Tanto é que Jesus vai falar: eu sou o pão da vida. E ele vai falar várias vezes: eu sou o pão que desceu do céu. O que significa isso? É isso que a gente vai tentar compreender hoje. Mas antes, eu quero falar aqui do verso, começando já, do verso 26, logo no início que a gente leu. Esses homens, eles estavam com Jesus na multiplicação dos pães. Jesus se afasta deles e vai para o outro lado do mar, e aí passa o evento onde ele encontra os discípulos em atrito no meio do mar. Ele atravessa o mar, e esses homens que tinham percebido que Jesus não estava mais ali no lugar onde ele tinha multiplicado os pães, eles entram nos barcos e eles vão atrás de Jesus. E eles vão com uma certa celeridade. Eles estão ali, eles não saem, primeiro que eles não saem do lugar onde Jesus havia multiplicado os pães, e quando eles descobrem que Jesus não está mais ali, eles vão atrás. Então há um impulso, um desejo desses homens de buscarem Jesus. É óbvio, né? Esses homens tinham sido alimentados, né? Eles viram o que Jesus tinha feito. Mas não só isso, eles tinham no imaginário deles
que Jesus era alguém poderoso que poderia ser o Messias que viria ao mundo. E esse Messias traria na concepção deles uma série de coisas que eles já estavam esperando. Tanto é que eles falam assim, ó, como Jesus fala, né? Jesus vendo o coração deles, entende que eles queriam proclamar Jesus como rei. O que é isso, né? Esses homens queriam colocar Jesus numa posição de autoridade para que Jesus fosse o porta-voz da necessidade daquele povo contra a opressão romana. Então, a visão que eles tinham do Messias, a visão do Redentor dos judeus, era uma visão específica dos judeus, e essa visão estava distorcida. E aí Jesus vai e se afasta, por isso que ele se afasta lá no início do capítulo. Só que esses homens vão atrás de Jesus. Eles vão atravessar os barcos e vão atrás de Jesus. E aí eles chegam lá, no verso 25, e perguntam, né? Como chegaste aqui? É essa a pergunta que eles fazem. Mestre, quando chegaste aqui? Tá? E aí vem a resposta de Jesus, que são aquelas respostas quase que enigmáticas, né? Porque uma resposta direta seria: cheguei aqui ontem, ou cheguei aqui há 3 dias, eu cheguei aqui. Mas Jesus fala assim: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essa fala de Jesus já diz muita coisa para a gente. E antes de a gente entrar na segunda parte, porque Jesus vai explicar o que eles deveriam fazer, repara que Jesus ele é sempre didático, né? E a caminhada cristã, ela sempre ensina para a gente, Jesus sempre ensina através da sua palavra, o racional dessas coisas, né? Existe um propósito por detrás dessas coisas. Jesus está falando: olha, vocês estão me buscando não por aquilo que eu tenho feito com vocês, aquilo que eu tenho apresentado, mas estão me buscando porque eu alimentei vocês ontem. Talvez vocês queiram esse alimento hoje de novo. Se talvez vocês não tivessem um problema com a alimentação, se vocês fossem abastados, o que Jesus está dizendo? Vocês não estariam aqui. Vocês estão me buscando pelaquilo que vocês precisam. Vocês não estão me buscando por quem eu sou, e vocês nem sabem o que vocês verdadeiramente precisam. Então Jesus está apontando 2 coisas aqui. Ele vai explicar no verso 27. A primeira é: buscando a Deus por coisas erradas e não entender os motivos pelos quais buscamos a Deus. 2 coisas: buscar a Deus por coisas erradas e não entender o que nós deveríamos buscar em Deus. O verso 26, Jesus vai falar: a verdade é que vocês não estão buscando por que os sinais. Esses dias eu estava conversando com um rapaz do trabalho, e a gente acabou entrando com um amigo indiano lá do trabalho, a gente acabou entrando numa conversa sobre religiosidade e tal. E no meio da conversa ele soltou essa frase: a ciência explica tudo, e por isso eu não preciso mais de Deus. Isso é muito comum, gente. Mas, de novo, essa é uma frase que ao quê? Porque a ciência. A ciência. A ciência explica tudo. E por isso não precisamos de Deus. Tá? Uma frase muito comum e a gente ouve muito, né? E essa frase ela vai muito na linha desses homens que buscavam Jesus somente pelo alimento. É uma frase que ela fica só na superfície. Tá? Eu vejo a ciência dando explicação para algumas coisas e eu tiro aquilo como verdade para todas as coisas, para toda a minha vida, e eu paro de questionar aquilo. Eu passei do propósito. Eu não consigo nem entender o propósito da ciência. A ciência é muito importante, mas essa frase ela não é verdadeira. Quer ver um exemplo? A ciência não vai explicar por que a gente existe. Você pode conjecturar isso, mas explicar isso não vai explicar. Então não explica tudo. Explica muita coisa, mas não explica tudo. E esse... Desculpa ser uma Dmitry, eu gostaria, tive assim uma ideia, se hoje por isso estamos a fazer esse estudo, hoje já consigo ver a diferença entre o milagre e sinais.
Já neste contexto estamos a falar. Muito obrigado. Estou vendo já, estou tendo uma ideia agora. Né? Porque isso é o problema também que estamos a ter agora. Estás a ver? Muitas das vezes a gente não presta atenção nos sinais e olhamos nos milagres. É isso então é isso que eu estou muito interessado aí. E Jesus vai pegar exatamente isso nesse exemplo. Por isso que eu não quero que a gente olhe para esses homens que estão seguindo Jesus aqui. A gente olha como é que eles falharam. Tá? Era tão óbvio. Não, ali é só um exemplo. Nós fazemos isso o tempo inteiro. O exemplo que eu peguei aqui da ciência é uma coisa que nós fazemos. A ciência explica tudo. Então eu não preciso questionar o significado das coisas, o propósito, o que está por trás das coisas. É isso que Jesus vai falar para esses homens. Jesus vai falar assim, ó, no verso 27, Jesus vai explicar. Ele vai explicar exatamente o que esses homens estão fazendo e o que eles deveriam fazer. Olha o que Jesus fala para eles. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Olha que interessante, não trabalhem pela comida que se estraga. Bom, que comida é essa que se estraga que Jesus está falando? O alimento que eles comeram. Tá? Lembra da multiplicação? Jesus multiplicou pão e peixe. Eles comeram pão e peixe, aquela comida que se estraga, que se deixar orgânica. Tá? E Jesus está falando, não trabalhem. Que trabalho é esse que Jesus está falando? Vocês atravessaram o mar. Vocês fizeram esse esforço todo para vir atrás de mim, para mais pão e peixe. Jesus aqui está pregando o jejum absoluto para eles? Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está falando o seguinte, olha, o foco de vocês, o que está movendo vocês para vir atrás de mim, é algo que é perecível, é algo que eu te dou hoje, amanhã você não tem mais. Jesus está dizendo assim, a tua visão de mundo em relação a quem eu sou, ao mundo que você está, ao que você precisa, ela está errada. Por que ele está dizendo que essa visão está errada? Porque ele fala assim, ó, ele fala outra coisa. Trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Olha que interessante. Esses homens estão com fome ali, naquela hora. E Jesus está falando, não trabalhe por essa comida. Trabalhe pela comida, tá, que permanece para a vida eterna. Primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui, se a gente ler o texto todo, que comida é essa que permanece para a vida eterna? É ele próprio. Jesus está dizendo, esse trabalho no sentido de buscar, né, que vocês estão buscando, busquem a mim. Não ao que eu posso fazer. Busquem a mim. Não busque aquilo que você acha que precisa nesse tempo. Busque a mim, porque você vai precisar de mim para a eternidade. E quando Jesus responde isso, Jesus está apresentando duas visões de mundo. De um lado, você tem esses homens que vivem num tempo, que estão lutando lá, estão sofrendo as opressões de Roma, que estão passando dificuldades, estão vivendo nessa realidade. Qual é a visão de mundo deles? É essa. O mundo é isso. Eu preciso trabalhar para ter o pão de cada dia. Né? Jesus está dizendo para eles, não é essa a única visão. Aliás, essa não é a visão que vocês, judeus, deveriam estar buscando. A visão que Jesus vai apresentar é, existe um reino do qual eu sou o alimento permanente. Existe um reino que não é esse que está aqui, do qual eu sou o alimento, eu sou o pão da vida. E essa fala de Jesus aqui, ela tem uma base para a gente, se a gente for estudar um pouquinho lá no Isaías 55. Vamos ler junto um pedacinho de Isaías 55, só o iníciozinho. Olha o que o profeta diz para a gente. Quem achou? Disponer a rescatar a todos, con sus sedimentos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a la gente que no conociste, y a la gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Você acabou de ver? 6. Pode mudar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué, como desciendes de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y el pan al que come? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arraján, y será a Jehová por nombre y por señal eterna, que nunca será traída. Sabe o que é isso que a gente está lendo aqui em Isaías 55? Isso aqui é a realidade. Essa é a realidade que Deus tem para nós. E se repara que a realidade que Deus tem para nós começa com nós nos aproximando dele sem esforço, sem pagar nada. Venham todos, não gastem nada, porque eu tenho para dar. Outra realidade que Deus vai falar ali dentro, né, no verso, aqui ó, logo no verso 3, Deus espera: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva. Então Deus está chamando para que a gente viva nele, nessa realidade. O que tem dentro dessa realidade aqui? Dentro dessa realidade, ele vai falar, porque os meus planos são maiores dos planos que vocês têm. E os meus caminhos são maiores do que caminhos de vocês. E Deus aqui continua compelindo, dizendo: olha, assim como a água cai do céu, da chuva, e rega a terra, a minha palavra não volta a você. Ou seja, a minha vontade vai ser feita, querendo você ou não. Mas não só isso, nessa realidade de Deus, para nós, ele fecha como? Ele diz que nós, logo no final, né? Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, o homem, na relação, nessa inclusão, nessa relação com Deus, o homem participa da glória de Deus dentro da criação. E tudo isso, no final, resulta em renome, em glória ao Senhor. Então, essa é a realidade que Jesus quer apresentar para esses homens que estão vivendo numa realidade onde eles não enxergam isso. E isso não é diferente do nosso mundo hoje. No nosso mundo hoje, a gente tem a realidade do mundo aqui, visível, onde a gente talvez não atravesse os mares para buscar pão, mas a gente tem as dificuldades e a gente busca alternativas. E como
uma série de coisas que são lícitas acabam tomando a nossa atenção ao longo da nossa vida. De modo que a gente nem para refletir no que é a realidade da vida. A gente nem reflete em Deus. O que é Deus para o homem? O que é a vida com Deus para o homem? Então esses homens aqui, eles estavam numa condição de nem refletir sobre isso. E Jesus vai ter compaixão desses homens e ele vai começar a explicar esses homens. Ele vai começar a mostrar, então a primeira coisa que Jesus vai mostrar é, olha, vocês não deveriam estar fazendo o que vocês estão fazendo, ao contrário, vocês deveriam estar olhando para mim como aquele que pode dar para vocês essa realidade. E Jesus vai continuar. Vai chegar lá no verso 28, quando esses homens, ainda nesse estado, poxa, tudo bem, então não deveria trabalhar para isso, então o Senhor está dizendo que eu tenho que trabalhar para Deus, né? Então me diz, o que eu tenho que fazer? E aí Jesus vai mostrar uma outra realidade para a gente, que essa é a mais intrigante e a mais linda. Porque o modelo mental desses homens, muitos deles aqui judeus, e é o nosso também, se eu descubro uma realidade possível e eu tenho alguma coisa que eu possa fazer, eu vou fazer. Esses homens queriam fazer alguma coisa. Então vão perguntar, então me fala, o que eu tenho que fazer? Quando a gente estava lendo esse texto mais cedo, eu lembrei da passagem do jovem rico. Lembra? Jesus contando essa história do jovem rico. E Jesus responde ali àquele jovem a mesma coisa que ele vai responder para esses homens aqui. O jovem chega para Jesus e fala assim, ó, verso Mateus 19, 16 e 17. Eis que aproximando-se de Jesus, um jovem disse-lhe, olha o que o jovem vai dizer: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que esse homem está fazendo? Bom, ele quer saber qual é a fórmula para a vida eterna, que aí ele vai e ele implementa, né? Ó, tecnologia, né? Qual o caminho aí eu implemento aí e resolvo, né? Mas ele comete um erro, ele nem sabe que ele cometeu o erro, né? Mas ele fala assim, bom mestre. Por quê? Porque ele olha para Jesus e vê que Jesus... Tem certeza que é bom mestre? Abre em Mateus 19. Está escrito, mestre, que farei de bom? Isso é na NVI. Mas é o mesmo sentido. Na Ara é bom mestre. Na Ara é bom mestre. Não é o mesmo sentido. As duas coisas estão relacionadas. Porque quando você fala, por exemplo, que farei de bom, por exemplo, você está assumindo que há a possibilidade de fazer algo bom. Não, sim, a resposta de Jesus quer dizer a mesma coisa. A resposta é a mesma coisa. Ok. E aí o equívoco desse jovem, mas de novo, não é um equívoco que ele tinha consciência, é um equívoco porque ele vivia numa realidade onde haveria uma possibilidade de algo bom. Jesus vai responder, né? Ele disse, por que me chamas bom? Olha que pergunta interessante, por que você me chama bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí Jesus vai ter todo um diálogo com esse jovem, mostrando para ele exatamente o porquê não há nenhum bom a não ser Deus. E ele vai mostrar que esse jovem também não estava sendo bom. Você sabe no final dessa história. Jesus fala para esse jovem, então vai, larga lá todos os seus bens e me segue. E esse homem, porque tinha muitos bens, não segue Jesus. Mas o ponto aqui é esse. Não há nenhum bom. E a pergunta daqueles judeus, quando eles chegam para Jesus e falam, então tem que trabalhar pela comida que permanece para sempre. Então me diz, Jesus, o que nós precisamos fazer? Não é isso que eles falam? O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então eles não só imaginam que há algo que eles possam fazer, como há mais de uma coisa, as obras. Né? Porque esses homens tinham, né? Eles tinham recebido, desde a época de Abraão, Moisés, né? Tinham recebido Moisés, né? Moisés, então receberam as instruções.
Então eles têm esse modelo mental. O Messias vai exigir que eu cumpra a lei ali, que eu faça alguma coisa e com isso eu recebo, né, esse pão que permanece pela eternidade. E a resposta de Jesus vai ser chocante para eles, porque Jesus vai dizer: a obra, então não são as obras, você já começa que não tem muita coisa para fazer. É uma única coisa para fazer. A obra de Deus, e Jesus responde, eles perguntam o que nós precisamos fazer, Jesus fala: a obra de Deus é esta. Aí eles devem parar assim: então tem alguma coisa que eu posso fazer, né? Quem chegar mais rápido do lado do rio, eles pensam uma coisa: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Os caras não entendem nada. Como assim? O que é esse envio? Aí tem dois problemas, né? O primeiro é, ele enviou, que Jesus já crer naquele que ele enviou, ou seja, crer que Deus enviou a Cristo. Mas a segunda coisa é crer. E para esses homens e para nós, como assim? Para eu fazer parte da realidade de Deus, dessa realidade que a gente viu em Isaías, não há nada que eu faça. No mundo de hoje não há nenhum trabalho de... eu não preciso fazer um trabalho social, não preciso fazer uma coisa, não. Não tem nada que a gente faça que nos garanta fazer parte dessa realidade com Deus. Porque Jesus vai dizer: a obra de Deus é crer em mim. Aí esses homens, e aí eu quero trazer esse ponto para a gente, né? Como funciona isso, né? Porque esses homens, a resposta desses homens, do verso 30 até o verso 33, é uma resposta de pessoas que estão ali ainda dentro de uma realidade que não compreendem muito o que Jesus está falando, mas estão intrigados, porque eles vão dizer assim, ó: então tá, então se a obra é essa, e você está dizendo que você é um enviado, a gente precisa crer em você, que sinal miraculoso, ou seja, que milagre mostrarás para que o vejamos e criamos em ti? Que farás? Interessante, né? Porque, lembra, recapitulando, esses homens são os homens que viram Jesus multiplicando os pães. Então, essa fala deles é estranha, né? Porque se eu vi Jesus multiplicando os pães, e agora eu chego, não, tudo bem, então o que você vai fazer de milagre para eu crer em você? Deu erro de lógica, eu já acabei de ver, né? Nesse caminho, mas tudo bem, eles perguntam isso, e aí é mais intrigante ainda que eles falam assim: olha, os nossos antepassados, que não eram esses homens, são os nossos antepassados, aí mostra um pouco, eles conheciam a história do Messias, conheciam a história de Jesus. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Então repara que há uma conotação aqui na fala desses homens de não só dúvida, mas ao mesmo tempo de diminuição na fala de Jesus, um certo desprezo. Primeiro que eles pedem um milagre, eles já tinham recebido, mas depois eles falam assim: ó, Moisés lá atrás, cara, fez cair pão do céu. Ou você pode ser maior? Esses homens tinham uma imagem que alguém que viesse teria que ser maior que Moisés. Não podia ser igual ou menor, tinha que ser maior. De fato, Jesus era. Esses homens não queriam enxergar Jesus como maior e eles trazem essa referência lá. Essa passagem que eles trazem aqui, vocês lembram que o povo, assim que sai do Egito, né, reclama com Moisés que não tinha comida, e estava lá dizendo: olha, ele preferia morrer no Egito porque lá ele tinha comida a dar com um pau, e isso não era verdade, que a gente sabe que na história lá do Egito o faraó começou a aumentar a pressão sobre eles, né, começou a matar os... Então, os caras estavam muito mal lá, mas também falaram mentira. Não, lá a gente comia tudo bom, o melhor era mentira. Mas ainda assim, Deus fez chover pela manhã maná, e à noite tinham lá as codornizes, né? E esses homens falam a mesma coisa para Jesus: você vai fazer um sinal desse naipe aí, desse tipo aí? Igualmente, desculpa aí, me veio assim uma ideia entre a multiplicação de pão que Jesus fez
e a descida do pão que veio do céu. E aí isso aí, não sei se Jesus também fizesse descer o pão do céu, eles perguntariam isso. Estou assim a indagar, né? Estou a fazer uma... Mas Jesus vai responder exatamente isso. Ele vai falar exatamente Mas isso. assim, multiplicar é fácil, quer ver você fazer descer. Não, então, ele vai falar isso. Olha a resposta de Jesus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá agora o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro, fazendo uma referência que aquele, de novo, não era para a vida eterna, aquele era perecível. Aquele era só para resolver aquele problema superficial, mas não era o objetivo. E Jesus está falando agora, mas é meu Pai quem dá hoje para vocês o pão verdadeiro. E aí no verso 33, né? Pois o pão de Deus, ou seja, o pão que Deus dá ao homem, o pão de Deus, é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Esses homens, eles vão entender isso aqui como superior. Poxa, isso aqui é superior que o maná, porque se é um pão que vem do céu para me dar vida ao mundo, isso é um pão superior. Tanto eles vão entender isso que no verso 34, como é que eles vão responder? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha, esse pão aí, esse é melhor que o maná, porque o maná, lembra? O maná ainda tinha um problema que você não podia acumular, ele perecia de um dia para o outro. Esse não, esse dá vida ao mundo. A mulher samaritana também pede água. Pede água. Bem parecido, né, com a história de água. O entendimento desses homens ainda está na realidade deles, que era uma realidade superficial, uma realidade da vida nesse plano. Por isso que eles pedem a Jesus: me dá sempre desse pão. Mas Jesus o tempo inteiro está falando de quem ali? Quem é esse pão? Dele próprio, ele já estava ali. Ele já estava ali. Tanto é que no verso seguinte, Jesus vai dizer para eles: vocês querem esse pão? Então declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Eu sou esse pão. Essa é a primeira vez no Evangelho de João que Jesus vai fazer a primeira afirmação de um dos eu sous dele. Tem 7 eu sous, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Vão ter 7 aqui. Esse vai ser o primeiro eu sou o pão da vida. Começa essa série de eu sou. Tá? E obviamente esse pão da vida traz um significado para a gente. O que Jesus está dizendo como sendo o pão da vida? A gente vai explorar mais isso no decorrer do estudo. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Então Jesus fala: eu sou o pão da vida. Antes, voltando um pouquinho no que esses homens falam, né? Dá-me-nos, Senhor, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Muitas vezes, nós andamos com Jesus, agora trazendo um pouco para a nossa realidade, nós andamos com Jesus hoje nos tempos modernos, esperando que Jesus nos dê diariamente desse pão da vida. Só que a gente significa algo na superfície, que é semelhante ao que esses homens estavam pensando. Repara, quando esses homens falam, dá-nos sempre desse pão, o que eles estão esperando com isso? Porque isso é importante. Eles estão esperando as suas necessidades temporais sanadas. Dá-nos sempre o alimento quando estiver com fome. Dá-me sempre a provisão quando eu tiver necessidade. A visão desses homens é uma visão, nesse plano aqui onde eu estou, Senhor, dá sempre a minha provisão. Tá? E Jesus está dizendo para eles: olha, vocês deveriam buscar a mim, vocês deveriam me reconhecer como esse pão. Jesus está o tempo inteiro trazendo: sai da consequência e vem para mim, que sou o agente da consequência. Por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus faz isso com a nossa vida? Porque é aquele problema que eu falei no início. Muitas vezes nós não sabemos nem o que nós precisamos.
Lembra que Jesus fala para eles não trabalhem por esses alimentos são perecíveis? Muitas vezes nós chegamos a Deus e pedimos coisas que nós não deveríamos nem pedir. Não deveríamos nem cogitar em Deus. Porque não faz nem sentido no propósito dele para nós, e o propósito dele é o reino de Deus, não é o reino da terra. Não faz nem sentido. Então, lembra que esses homens no início do capítulo queriam transformar ele em rei. Parte do pão deles é: vence o nosso rei, porque nós precisamos de alguém para lutar com Roma. E Jesus, sabendo, né, assim, vocês não sabem, o meu reino não é daqui. Vocês deveriam saber que o meu reino não é desse mundo. Então, repara, muitas das coisas que nós pedimos ao Senhor na nossa caminhada com Ele, nós não deveríamos nem pedir. Continuando o texto, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. E aqui Jesus começa a explicar algumas coisas que vão elucidar para a gente o entendimento. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí, eu peguei lá, o próprio Jesus, quando foi tentado, em Mateus 4, engraçado que uma das tentativas de Satanás ali com Jesus foi relacionada ao pão. Satanás virou para Jesus e falou assim, ó, eu vou ler o texto todo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus estava com fome. Situação semelhante a esses homens que estavam com fome lá e Jesus multiplicou fome. Jesus estava com fome também. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha que interessante, não é metáfora, não é um pão. O mesmo pão que é perecível. E aí Jesus vai falar algo muito lindo. Vai dizer assim, ó: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Bom, Jesus está falando aqui, toda a palavra que procede da boca de Deus, nós estudamos isso em João 1, né? Que toda palavra é essa que procede da boca de Deus? É Cristo. João 1 fala dele mesmo, Cristo. Então, se a gente pudesse fazer uma tradução aqui, ó, o texto devia ser: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de Cristo. Olha que interessante agora. O homem não vai viver de pão o tempo inteiro, mas de Cristo necessariamente. Então, por isso que Jesus está falando para eles: olha, aqueles que vêm a mim nunca terão fome, e aqueles que creem em mim nunca terão sede. E aí no verso 36 Jesus vai continuar dizendo: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. E aí eu quero trazer essa questão para a gente levar para casa para reflexão. Tá? Como é que é isso, né? Como é que é isso que esses homens estão vendo, Jesus está falando, mas eles ainda não creem? E nesse capítulo de João 6, a gente vai falar muito sobre crer. O que é crer, né? O que é crer em Jesus? Alguém quer gastar um pouco de saliva? Não? Vou dar um testemunho aqui de um homem da história que eu gosto muito. Quando ele estava para ser decapitado por Cristo, perguntaram a ele, depois eu falo o nome dele, perguntaram a ele: olha, se você negar tudo isso aí que você está acreditando, você está livre. Aí ele responde assim, era um homem muito inteligente, responde assim, ó: ninguém que tem a mente correta muda da crença verdadeira para falsa. Olha que interessante, das realidades que ele estava falando. Ninguém que tenha o juízo perfeito muda da realidade
verdadeira em Cristo para a realidade falsa. Ele foi decapitado. Esse homem aqui foi Justin Martyr, um dos pais da igreja. Morreu lá no ano 150 por Justino, né? Seria Justino. Justin Martyr. Você escreveu onde ele era? Qual foi a pergunta? Em Roma. Em Roma. Não sei se pode cidade especificamente, se foi em Éfeso, mas E a história desse cara é a seguinte: esse cara era um filósofo. E ele andou em alguns movimentos, foi parar no movimento pitagórico, platonista depois, passou por alguns movimentos filosóficos. Era um homem muito inteligente, buscava conhecimento do mundo. E aí, um belo dia, ele encontrou provavelmente um cristão, e teve uma conversa com esse cristão. E esse cristão virou para ele e falou o seguinte: olha só, antes desses filósofos modernos que falam aí um monte de coisa, existiram outros homens mais antigos, chamados profetas. E esses homens testificaram daquilo que viram e não fizeram isso por glória para eles próprios. Tá? Eles fizeram isso porque eles estavam em busca de passar a verdade. E a verdade era Cristo. Então esse homem apresenta para ele muito simbólico. Se você quiser, meu irmão, você está buscando a verdade, pegue e leia. E esse é o apelo que eu quero fazer para cada um de nós na nossa caminhada, né? Não é o que eu estou falando, ou que alguém vai falar que vai fazer um ou outro correr para Cristo. O que vai fazer o homem correr para Cristo é no momento em que o homem o busca e a ação do Espírito se realiza na vida desse homem. Mas esse homem precisa buscar. O Justin Martyr, ele vai dar o depoimento dele depois, ele foi pegar para ler. Ele foi ler as histórias. E aí ele fala assim, olha que interessante. Isso todo crente aqui que já teve uma experiência entende isso que ele fala aqui, ó. De repente, uma chama se acendeu na minha alma. E eu me apaixonei pelos profetas e por esses homens que amaram a Cristo. Refleti sobre todas as suas palavras e descobri que só esta filosofia é verdadeira e proveitosa. Eu gostaria que todos sentissem o mesmo que eu. Aqui não tem mais ninguém. Aqui só tem a palavra de Deus revelada na vida de um homem que buscou o Senhor. E Deus se revelou para ele ali naquele momento único da vida dele, daquele momento em diante. Aquele homem dedicou a vida dele a Jesus. Então, quando a gente pensa assim no que é crer, como isso acontece, a gente pode ter muitas explicações aqui, né? Mas a gente precisa ter o entendimento de que isso é uma obra de Deus na nossa vida. É a obra do Senhor na vida daqueles que o buscam. Lembra lá no Isaías que a gente leu ainda agora? Tem uma frase lá muito interessante, porque Deus quer o homem como ele. João 3,16 diz o quê? Que Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez esse movimento. Mas Deus nos chama para buscar esse relacionamento com Ele. Deus não vai abrir a porta de cada um. Eu quero você e você vai ser meu. Porque se assim fosse, Ele teria criado a gente de uma forma mecanizada. Lá no texto de Isaías que nós lemos, o profeta diz o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar.
Então, o que nós precisamos fazer? Buscar o Senhor enquanto podemos achar. E no momento em que essa busca se dá, é o momento que Deus, porque Ele é fiel, usa para fazer esse clique na vida do homem, para fazer essa chama acender na vida do homem. Mas eu posso buscar somente pelas minhas realizações? Eu quero buscar Deus porque eu preciso de um carro novo. Vou buscar Deus. Bom, eu não posso dizer para você se Deus vai se revelar a você nesse momento ou não. Eu não tenho essa autoridade. Mas eu diria que Jesus está dizendo para esses homens: vocês precisam me buscar sim, mas vocês precisam entender que a realidade de Deus não é a realidade de vocês. Logo, sabendo disso, nós deveríamos buscar Deus porque estamos interessados por uma realidade de vida que não é essa aqui agora. Então, tudo aquilo que eu penso dentro da minha vida hoje, né, lá no texto para esse que nós lemos, né, os meus caminhos são maiores que os seus caminhos, os meus planos são maiores. É provável que esteja fora da realidade de Deus para a nossa vida. Deus tem planos para as nossas vidas. E esses planos que Deus tem para a nossa vida, Ele vai nos revelar. A palavra dele diz isso. Tem planos separados, já preparados para cada um de nós, dentro da vontade de Deus. Lá em Isaías nós lemos, né? Não são os nossos planos. Não são os nossos planos. São os planos dele para nós. Como é que a gente começa essa jornada? Senhor. Então, se eu estou nesse plano e estou buscando as coisas desse plano e eu não deveria, te revela para mim o teu reino. Eu me esvazio, então, das coisas que eu busco nesse plano aqui e passo a buscar esse Deus. Se revela para mim, e Deus vai se revelar para cada um de nós. Deus vai se revelar da forma como Ele entende que cada um de nós precisa. No caso de George Martin, que era um filósofo e tal, Deus se revelou a ele de uma forma que ele depois vai defender o Evangelho do círculo de influência dele. Mas alguns de nós aqui vamos proclamar o Evangelho de Cristo no ambiente de trabalho, na escola, dentro do nosso dia a dia. Deus vai se revelar na vida de cada um de nós de acordo com a vontade dele. Então, continuando o texto lá, que a gente estava lendo, olha só, tem mais coisa interessante para fechar. Então, vocês me veem, mas vocês não creem. Verso 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Repara, aqui fala um pouco daquilo que eu falei, né? O Pai exercendo a ação na vida daqueles que buscaram. O Pai, vou dar você, estou levando você a Jesus. Aqueles que buscam, aqueles que clamam. 38. Pois desci dos céus para não fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E ele repete aqui agora, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu estarei no último dia. Então, Jesus fecha aqui o verso 41, verso 40, com a obra de Deus que ele fala lá em cima, né? A obra de Deus é esta. Tá? Qual é a obra de Deus? Crer naquele que ele enviou. E aqui ele fala, a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer, vontade do Pai, todo aquele que olhar para o Filho e crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Agora vocês vão ver que, continuando o texto, a gente foi um pouquinho além, só para dar gancho para os próximos estudos, a gente vai continuar mais nesse texto. Mas, continuando o texto, esses homens vão de novo. De novo eles vão diminuir essa fala de Jesus, ou vão se enganar. Eles vão dizer assim, ó. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu.
e diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecendo seu pai e sua mãe, como ele pode dizer descer do céu? O que é isso aqui? A gente falou da questão do crer e não crer. Dentro do crer, há um passo, né? E a gente falou que esse casamento da busca com a ação de Deus, há um passo ali que eu preciso escolher. O crer é uma escolha. Eu preciso confiar. Se a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, a gente estudou o capítulo 11 de Hebreus, quando a gente está falando lá de fé, de crer, todos aqueles homens que foram chamados, aqueles homens não sabiam o que eles iam receber no momento do chamamento. Eles foram chamados e foram. Existiu nesses homens, poxa, se eu fui chamado por Deus, eu vou. Se Deus te abre a oportunidade para conhecê-lo, vá. Busque conhecê-lo. Não questione, mas espera aí, para que eu vou conhecer? Esse não é Jesus, o filho de Maria? Esse não é o filho de José? Não, porque para eu conhecer ele precisava ter um medalhão diferente e tal. Aqueles homens, Abraão, Moisés, quando foram chamados, todos eles foram. E Deus foi se revelando, como eu falei mais cedo, né? Quantas vezes Deus fala com Abraão, olha a progressão, né? São verdades sendo reveladas. Deus não chegou para Abraão no primeiro dia: olha, Abraão, vem cá, senta aqui. Estou te chamando para sair da tua terra, mas olha, vai acontecer isso, você vai ter esse problema aqui, vai fazer isso, vai fazer isso. Não rolou ali um script, um roteiro? Ó, toma aqui, ó. Vê se você gosta. Se você gostar, você segue. Deus espera uma relação de confiança. E por que ele espera essa relação de confiança? Porque ele é Deus. Você está olhando para mim como Deus. Se você compreende que a realidade do reino de Deus é uma realidade diferente da sua, e eu estou te dando a oportunidade de vir, venha, se joga. Descanse em mim. Se você faz esse exercício de, não, mas espera aí, mas você não é o filho de Jesus, mas esse negócio de Jesus aí, mas... Me dá mais uns 3 meses eu vou pesquisar um pouco mais. Não que você não tenha que pesquisar, não me entenda errado. Mas toma a decisão no coração de, não, eu quero ver isso. Eu quero buscar. Eu estava ouvindo um debate um dia desses, rapaz, é uma coisa muito interessante, né? Era um debate do Dawkins com um cara que fez ele é um médico que ele era... Aliás, ele trabalhou agora também muito na luta, na vacina da Covid, né? O cara, ele era o médico responsável lá do projeto Genoma, projeto de mapeamento do DNA, e esse médico, eu não sei qual é a especialidade dele, mas o nome dele é... Daqui a pouco eu lembro. Esse homem virou um cristão no trabalho dele, né? Ele tem até um livro famoso, se chama O DNA de Deus, ou Fingerprints de Deus. Procura os dois aí. Eu estou com um clube na cabeça, mas esse é outro. Mas ele estava num debate, e aí ele era um médico, né, ateu antes, né, e ele se converteu, né, virou um cristão. E aí o cara que estava debatendo com ele virou para ele e falou assim: poxa, mas eu até posso aceitar que Deus existe. Agora, para você falar que Deus é Cristo, que morreu na cruz, isso é ridículo. Aí ele virou e falou assim: olha, eu não vou dizer que o teu pensamento, eu entendo o teu pensamento, porque um dia eu estive lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus existe, é como se você... Não, é como se você botasse o seu acampamento, né? Você fez uma viagem, o seu acampamento ali na base de um monte, e você está começando a escalar. Mas você precisa escalar. Eu já vou falar para você, eu vou lembrar dele de passo.
Você precisa escalar, você precisa com desejo no coração, buscar esse Deus. E aí ele vira para o homem e fala assim, não é assim não. Eu já passo, calma que eu já passo. O nome é fácil. Não. Pera. Então você precisa iniciar essa jornada. Você quando descobriu, falando para esse ateu, quando você aceita a existência de Deus, não para ali. Seja honesto com você e busca. Aí ele virou e falou assim, sabe por quê? Eu descobri que na minha busca, essa busca é como subir uma montanha. E foi no alto da montanha que eu me encontrei. Ele é Cristo. Então o que esse homem está dizendo para esse ateu é, muitas vezes a gente até aceita a possibilidade de Deus, mas a gente faz igual esses homens. Mas esse negócio de igreja, eu vejo essas igrejas aí fora, não. E eu tenho que falar isso para vocês, meus irmãos, não busquem esses exemplos. A realidade de Deus ela é individual para a vida de cada um de nós. E essa, como muitos conhecem e descobrem, é a única realidade que faz sentido na vida do homem. Mas se você não tem interesse em buscar, e se a qualquer obstáculo você olha para o lado e fala, mas não é o filho de José, mas não é, faz um milagre aqui, me dá um carro ali. Se você trata assim por isso, você nunca vai encontrar. Você nunca vai encontrar. E é isso. A obra de Deus. Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é essa, que a gente tem em Cristo. Não tem mais nada. Porque o que vem disso? Meu irmão, se você quiser descobrir, a palavra de Deus revela tanta coisa maravilhosa, mas se para descobrir essas coisas precisa desse primeiro passo. Precisa crer nele. Precisa querer, precisa escolher. Eu vou dar um voto. Senhor, eu quero te descobrir. Tenha sinceridade de coração. Aí fora, no mundo, as pessoas estão querendo soluções imediatas. Mas, de novo, soluções imediatas para problemas rasos. Problemas aqui. Muitas vezes elas encontram essas soluções, resolvem seus problemas temporariamente e daqui a pouco cai na dificuldade de novo. Irmão Dmitry, só para dar também um testemunho como tem um colega, um jovem, menor que ele, o problema que ele está apresentando, ele não crê na Bíblia. Quer dizer, agora, para me evangelizar ele, se for pela Bíblia, ele ali diz que todos esses homens que escreveram a Bíblia eram homens. Então, não é parecido com isso aqui? Mas não era Jesus, filho de José? Quer dizer, essa é a coisa. Essa é a coisa que sempre vai ter uma coisa. Só isso. Agora que você fala isso, eu tenho uma colega, minha colega de trabalho, ela é muçulmana. E ela me falou isso mesmo que você está falando. Mas eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia, homens escreveram a Bíblia, sabe? Então, ela então ela me falou, mas é Corão? O Corão foi escrito por ángeles. Ángeles, também não tenho. Mas estou vendo, yo lo mío, ¿sabes? Mas es como un speech, un discurso repetido para desacreditar, ¿no? Evidentemente. Mas o ponto todo é que essas coisas, né, igual a gente vê aqui, esses homens, que Deus espera do homem, o coração aberto, para encontrá-lo. É Deus quem se revela. É Deus quem se revela. Ninguém vai crer na palavra de Deus porque fez uma análise técnica. Olha, e tem, tá? Tem muitos irmãos que fazem defesa, tá? Tem umas
campo da teologia chamada apologética, onde os irmãos fazem uma defesa da inerrância da palavra de Deus, fazem uma defesa da autenticidade, muita coisa interessante, muita coisa bonita, como cristão adoro, mas eu vou te falar, meu irmão, o que vai mover o teu coração para Deus é se tiver no coração do homem sinceridade para encontrar, porque ele se revela. O texto vai continuar dizendo que aqueles a quem Deus atraiu. Tem as duas coisas, vi, né? Tem as duas coisas, né? Não, Isaac, não vi. O texto diz aqui, todos aqueles que o Pai atrai, né? Esses vêm a Jesus. Então, mais acima nós lemos, né? Todos aqueles que creem. Então, são as duas coisas, né? Se há sinceridade de coração, o Pai atrai. Ou o Pai atrai, se quando há sinceridade, como é que era o nome daquele Toshires, né? Se é mais fresquinho, porque não sei o que lá. Então, o que acontece aí, não importa. O importante é a gente saber que se há no coração do homem, não esse padrão aqui, mas foi escrito por homens eu não quero ler. Mas o cara que fala é o cara que... e você nunca faz como homens que querem buscar a verdade. Tá? Você pega e lê, você deixa a palavra falar, você busca com sinceridade de coração. Eu quero descobrir, eu quero conhecer esse Deus. Eu tenho certeza, porque Deus não mente na sua palavra. E ele fala, né? Ele chamou, a gente leu Isaías 55, né? Buscai enquanto se pode achar. Irmão Dmitry, isso é para nós que estamos aqui agora. Eles estão dizendo, né? Por exemplo, meu colega, ele está lendo um livro, Influência e Manipulação. Ele não começou essa conversa. Ele está ali, ele quer saber a influência, a manipulação, como é que se manipula, como é que se... Ele está nessa luta. Ali está o que eu recebo aqui, ou que já tenho experimentado, né? É que pela palavra, né, para nós que já cremos, já sabemos aí, fica nos vamos mais, mas para aquele que quer iniciar. Mas eu entendo, Abacuque, que ele é um ponto importante, vale para nós aqui, tá? Essa sinceridade de coração precisa estar presente em nós hoje. Porque muitos de nós, muitas vezes, também não buscamos verdadeiramente ser. Quando eu falo dessa sinceridade de coração, é a gente enxergar que o que João 1 fala para a gente, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, isso é Cristo. Nós, quando buscamos esse Cristo, esse Senhor, em cada momento da nossa vida, nós temos que buscar o Senhor. Te revelas em mim, cada dia, cada instante. A gente conhece muito pouco do que é o nosso Senhor. Muito pouco. Sabe por que a gente conhece pouco? Porque a gente acha que conhece muito. Então, essa palavra, ela não é só para quem não conhece. Essa palavra fala da sinceridade de coração daqueles que buscam o Senhor e da revelação que Ele faz. Por quê? Porque Ele é a revelação. Jesus é o pão. A gente vai falar nos próximos capítulos da representação do pão. Esse pão você encontra na oração, lembra? Pai nosso que está no céu, santificado seja dados a cada dia o nosso pão nosso de cada dia. Esse pão é a vida constante nele, Cristo. Relacionamento diário constante com Cristo. Se alimentando dele todos os dias, todos os instantes. De novo, o Romeu falou mais cedo, né? O que acontece quando a gente não está nele, quando a gente não conta os nossos dias, né, para estarmos nele? Naquele período que a gente não está nele, o que acontece? A gente está afastado. A gente se comporta como então, é necessário para cada um de nós aqui, diariamente, buscar conhecer o Senhor. Buscar conhecer o Senhor, porque Deus tem muito para revelar na vida de cada um de nós. E não entenda errado, Jesus multiplicou os pães para aqueles homens. O que Jesus mostra com esses sinais é que Ele é o Senhor de todas as coisas. Tá?
Jesus é o Senhor do tempo, quando ele cura lá o servo do centurião. Jesus é o Senhor da doença. Jesus é o Senhor do mar, do vento, do sábado. Ele é o Senhor de todas essas coisas. Mas ele não quer que a gente olhe para ele nessas coisas específicas. Eu só estou em Jesus porque ele é o Senhor do vento. Eu sou marinheiro, se não fosse marinheiro eu não estaria. Não. Isso é que a gente reconhece essa dependência constante dele para todas as coisas. Porque ele é o Senhor. Então é isso, que a gente não tenha uma atitude de, nos nossos passos de caminhada, a gente, mas eu aqui, sei lá, aqui eu não quero mais seguir. Eu vou deixar para os irmãos fazerem mais algum comentário, senão eu tenho mais algo a dizer, mas é um outro contexto. Algum comentário, alguma pergunta? Enquanto você vai achar o nome do médico que eu falei para Francis Collins, pronto, obrigado, Guilherme achou. Francis Collins, esse homem, ele era o responsável pelo projeto Genoma há um tempo atrás, e agora ele foi um homem muito influente na Covid. Tá? Acho que ele foi o líder, o pesquisador líder da produção de vacina, ou seja, um homem muito influente na ciência. Tá. Quando ele fala aqui em João 6, ele vai ressuscitar os 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, de que todo lo que veniere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él iba a resucitar a quienes en el día postrero, a todos. Como el día postrero. Él va a venir para la tierra, él va a hacer el juicio aquí, y después él va a resucitar a James. Vamos a esperar essa ressuscitação. Como é? Olha, tem tantas coisas aí, porque tem um período do arrebatamento. Tem um texto que diz que a igreja de Cristo vai se encontrar com ele nos céus. Antes depois de quê? Del arrebatamento, sobre que ele venha. Não, então, teoricamente tem um arrebatamento que acontece antes, depois tem a vinda do Senhor, e aí a igreja encontra com ele nos céus, nas nuvens, e teoricamente ainda tem uma galera que provavelmente fica, ainda passa por dificuldade, enfim. Aí a gente tem que fazer um estudo sobre escatologia. A gente pode até se preparar para estudar sobre escatologia e ver como vai acontecer, mas tem correntes aí, né? Mas o que eu posso dizer, que aí eu entendo que é o que nós deveríamos entender muito, né? É que nós estaremos nesse corpo, nós vamos ter um corpo glorificado com Cristo. Nós viveremos na Nova Jerusalém, no reinado que é. Isso não tem dúvida. Agora, se eu vou ensurdecer, se vou passar pela tribulação não, isso aí tem as correntes, né? Tem os amilenistas, pré-milenistas, tem os. Isso aí não. Isso aí eu deixo para os universitários, Isaac conhece bastante. Eu quero encontrar com o meu Senhor. Teve um rapaz que perguntou, desculpa, a pergunta era sobre galardão. E, não, porque a palavra de Deus fala que não tem galardão e tal. Aí teve um irmão que falou assim, cara, olha só, deixa eu fazer uma metáfora para você. Você tem um show da banda que você gosta pra caramba, tá? E só sobrou um ingresso, que é na última fileira. Você deixa de ir ou você vai? Cara, eu vou. Cara, você está na presença de Jesus, você está preocupado em que lugar você vai sentar. A melhor coisa é estar lá. Ponen a tirar o lixo todos os dias com gosto. O prazer está lá. Se você vai ficar distante ou perto. Eu pego o lixo da Nova Jerusalém. Você está parecendo até os discípulos, né? Brigando, Senhor, né? Eu vou sentar na tua esquerda ou na tua direita e tal. O melhor para mim não, é Isaac. Aí disse, não é aquele sandália no céu, cumprimentar essa gente toda. Imagina. Davi.
Bonito. Fala assim, Isaac. Viu? Isaac. O Regis, tá dormindo ou tá acordado? Fala, Rabu. Não, e muito medo é que, sinceramente falando, né, não está fácil agora. As pessoas não estão fáceis, as pessoas. Isso é. As coisas que aproximam mais. Né? Isso seria pessoas. O Abacuque, o crente precisa orar, o crente precisa viver uma vida em Cristo, o resto é a obra de Deus. É o que eu falei para você, as pessoas têm, assim como esses e muitos outros, têm a possibilidade. O texto do Justin Martin lá que ele leu foi fantástico. O carinha falou para ele, cara, tem essa galera aqui, ó, você quer ler? E se você não quiser, se o homem não quiser, buscar a Deus, quiser continuar gastando dinheiro nas coisas que perecem, infelizmente esses vão perecer. Então, assim, é uma realidade, é triste, mas nunca foi diferente disso e não vai ser diferente disso. Eu queria agora mudar um pouco o nosso momento, porque a gente tem bênçãos, né, para... Não, calma um pouco. A gente tem bênçãos para agradecer ao Senhor. O Senhor tem abençoado a vida da nossa comunidade aqui. E a gente tem a Raquel e o Regis, que foram agraciados pelo Senhor com a Noemi. E o Regis vai ler uma palavra, né? Mas eu queria compartilhar também algo. O Regis falou comigo mais cedo, mas eu nem tinha o foco, né? Eu não sabia nem que vocês veriam hoje, eu fui feliz de Deus. E não estava nem com o pensamento em a gente falar sobre a apresentação de crianças. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. E essa é que é a beleza quando você... Estou falando por mim, mas eu creio que os meus irmãos entendem o que eu vou falar. Quando você, de fato, coloca a sua vida para ouvir aquilo que Deus tem para vocês. Porque eu estava estudando mais cedo e eu falei para vocês da parábola do jovem rico. Mas eu sempre leio, quando eu leio a parábola, eu leio o contexto para tentar entender. Sabe o que vem antes do jovem rico? Eu vou ler para vocês. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Lindo, né? Eu li essa passagem e não estava no roteiro, mas eu li, mas estava no roteiro de Deus para nós. Então, o Regis vai ler o texto e depois eu vou convidar a Igreja de Cristo a impor as mãos, né? A agradecer a Deus a vida da Noemi. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse é o meu desejo, irmãos, para todos nós aqui, que os nossos estudos, os nossos encontros, os nossos segundos, minutos aqui, o tempo comendo, o tempo conversando, o tempo meditando na palavra do Senhor, esteja isso delineado nos nossos corações. Que a gente não se perca com intelectualismo, com perguntas,
com frieza, como se fosse um estudo do cristianismo. Nós estamos na presença do Senhor, que está aqui conosco. O nosso amado que está aqui conosco. Nós abrimos esse livro para podermos amar mais a Ele, para podermos conhecer e nos render mais a Ele. Hoje nós falamos sobre o pão da vida. Essa é a única situação, irmãos, em que o pão vai ao faminto. E assim foi conosco. O pão veio a nós. Então que a gente jamais cometa isso que o irmão nos exortou com tanto amor hoje, de trocarmos as dádivas do Senhor, darmos mais valor a ela do que o Senhor das dádivas. Ou de nos preocuparmos com um assunto que causa muita preocupação a muitos cristãos, as circunstâncias da volta do Senhor, mas enchermos nosso coração com o Senhor que volta, né? Que seja quanto antes, que possa romper nos nossos corações a cada reunido um maranata. Senhor, o Senhor está aqui no meio, Senhor, abre os nossos olhos para te contemplarmos, nos render. Esse é o assunto da eternidade, irmãos, né? Então que Ele possa conquistar isso nos nossos corações, e esse é o nosso desejo para Noemi, né? Tantos já falaram algo lindo sobre a vida dela, eu vou repetir. Significa docinho, doce. Esse é o significado do nome dela. E o nosso desejo é que ela seja doce no paladar do Criador dela. Que ela possa satisfazer o coração dele. E o único jeito disso acontecer é se a verdade do Salmo 27 for verdade para ela. Que tudo que ela busca é o Senhor. Não uma carreira, não um nome, não um título, não riquezas, não reconhecimento, mas o seu Senhor, o nosso Senhor, o nosso amado. Que a oração dela possa ser, com toda sinceridade, Senhor, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, Tu és. Vamos orar, pessoal? Vamos orar de pé. Vamos estender as mãos sobre a Noemi. Posso tomar? Vamos orar. Deus Pai, nós somos muito gratos. Gratos pela Tua fidelidade. Gratos porque Tu és um Deus amoroso. Um Deus que nos ama, apesar da nossa maldade, da nossa iniquidade. E nós estamos aqui hoje, Pai, com corações alegres, porque vemos a Tua bênção, a Tua glória no meio do mundo. Ó Pai, ela é Tua antes de ser nossa. E nós aqui estamos, ó Pai, apenas para trazer diante de Ti a Noemi como igreja, pedindo a Ti, Senhor, que nos dê coragem, que nos dê discernimento, sabedoria para ajudá-la, Senhor, no caminho. Nós possamos ser a Tua igreja, Pai, em torno da Noemi, porque nós sabemos que ela é Tua, Pai, antes de ser nossa. Pedimos também, Pai, a porção dobrada das Tuas misericórdias sobre a vida do resto da gente. Como pais, eles tenham a sabedoria que vem do Teu trono. Que eles possam aprender a dobrar os joelhos e clamar, Pai, nos momentos de dificuldade. E que eles sejam gratos, Pai, de mãos estendidas, Pai, para celebrar aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Que eles sejam servos Teus, bons servos, que sejam testemunhas, Pai, do Teu grande amor por nós e que a Noemi possa ser discipulada, Pai, por essa família. Como Tua igreja, Pai, que a gente possa vir junto com eles. Sejamos irmãos em Cristo, para todas as dificuldades. Em nome de Jesus, nós apresentamos a Deus. Pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. Pão celeste mandado por Deus, é Cristo Salvador. Ó Redentor, vencedor do pecador, do mal sanar, salvou perdido.
teu insondável amor me faz sentir o coração. O amor de Deus, esse santo amor, reviverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu luz da graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. E agora tem bolo ali, né? Tem mais salgado, né? Tem bolo, salgadinhos, né? Mais salgado e mais salgado. Fique à vontade. É, meu irmão. Te amo.